Graça e paz, meu querido, minha querida. É possível vencer a ansiedade? O que você acha? Fique aí até o final e através dessa temática nós vamos descobrir dentro do conteúdo da palavra de Deus as possibilidades de vencer a ansiedade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 30 em diante. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, portanto, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Sabe, queridos, no decorrer do tempo, Deus criou assim o dia e a noite, lá no livro de Gênesis, capítulo 1. E Ele cria o dia para que nós pudéssemos trabalhar e a noite para que pudéssemos ter um período de descanso, porque o nosso corpo necessita descansar para que o nosso organismo ele funcione, trabalhe normalmente. E no decorrer da modernidade, principalmente com o surgimento de tantas tecnologias, primeiro a invenção da eletricidade, não é mesmo? Que antes era simplesmente apaga lá a lamparina e vai fazer o que mais, não é mesmo? Então, quanto menos foco de luz, queridos, mais possibilidade de ter uma noite de descanso mais saudável. Por isso quem tem um bebezinho e leva e leva a pediatra e não tá trocando o dia pela noite e tal. Aí fala: "Como é? Eu tenho 2 pequenos e a pediatra era isso que ela orientava. Olha, vai dando o período de descanso, já apague as luzes, o ambiente, não deixa barulho de televisão, de rádio, não deixa barulho de nada, de música, nada. Então, apague as luzes, deixe a criança em um ambiente escuro para que entenda, o organismo entenda que precisa descansar." Certo? Muitas vezes nós seguimos esse padrão. Nem todos os pais seguem esse padrão com os filhos, por isso tem filhos cada vez mais agitados, porque já dá ali o celular enquanto bebezinho até tarde da noite para ficar ali ele na musiquinha, no videozinho e vai adaptando nesse sistema. Então, queridos, o que tem levado as pessoas a se tornarem cada vez mais ansiosas? O ambiente em que nós estamos inseridos, assim, as grandes possibilidades de nós estarmos conectados a todo tempo com outras pessoas. Antes era muito antiético você ligar ou falar com alguém. Eu vou ligar para alguém, já era uma meia-noite. É uma preocupação com aconteceu alguma coisa, não é mesmo? É uma notícia terrível. E hoje já não é mais assim. As pessoas querem estar o tempo todo conectadas, principalmente os jovens, conectados no celular, já dormem ali com com um foninho de ouvido, ouvindo a música, conversando com alguém, o barulho da televisão. Tem gente que, olha, isso é terrível, fala, eu não consigo dormir sem um barulho da televisão. Como assim? E não é isso que os especialistas dizem, não? Eles dizem, olha, desligue, quanto menos barulho, mais o seu cérebro vai entender que está no momento de descansar. Então,
grandes possibilidades nos dada também dê um aceleramento ao nosso organismo que ele não para, não desacelera. E isso tem levado as pessoas a cada vez mais se tornarem mais ansiosas. E Deus ele fez essa divisão dia e noite para que pudéssemos descansar. Trabalhar durante o dia, descansar durante a noite, mas não é isso que tem ocorrido. O ser humano tem forçado cada vez mais o seu organismo. E muitas vezes por busca de uma posição social, de um salário melhor e vai desgastando cada vez mais. Pessoas têm dado cabo à sua própria vida por conta de ansiedade. Eu tive vários alunos ansiosos que era terrível lidar com eles em sala de aula. Eu lembro de uma aluna eu acho que do Senac, eu estava dando um curso de assistente administrativo e em uma dinâmica, porque é difícil você segurar uma turma de adulto à noite, já a maioria já vem do trabalho para aquele curso, é complicado segurar, você tem que ter muita estratégia, muito jogo de cintura. E eu sempre trabalhei com muitas dinâmicas nas minhas aulas, principalmente nos cursinhos à noite. E então, amados, em uma dinâmica ali, eu lembro que a dinâmica era siga o líder, siga a voz do líder, onde você coloca alguns obstáculos, veda assim os olhos da pessoa e por mais que tem várias vozes, mas aquele que foi indicado para ser o líder, que vai guiá-la, ela tem que ouvir somente a voz do líder. E a garota era tão ansiosa que ela foi atropelando tudo, foi derrubando cadeira, foi derrubando tudo. E ela sofria de transtorno de ansiedade. Veja bem, queridos, a ansiedade tem levado famílias a serem destruídas, pessoas a dar cabo à sua própria vida, tem levado pessoas a desencadear outras doenças se não tratada. Você é uma especialista da área, sou apenas uma curiosa que estudo muito a respeito, aplico a minha própria vida e eu quero, junto com você nesta noite, levar assim, chegar dentro do conteúdo da palavra de Deus a alcançarmos juntos possibilidades de livrar deste mal. Porque é possível? Sim, é possível. Veja bem, queridos, a palavra nos diz, os textos anteriores, você que tem a Bíblia escrita em vermelho, as palavras de Jesus, esse texto vai estar escrito em vermelho. O Senhor, Ele está orientando, assim, orientando a respeito de que não precisa andar ansioso por coisa alguma, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, não tem essa necessidade de andar. Ele diz ainda que não tem como nem acrescentarmos à nossa vida mais dias, mas não tem essa possibilidade de acrescentarmos. Então, muitas pessoas sofrem de ansiedade. Ansiedade é nada mais do que você sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. É como você vai fazer uma viagem de avião e você já começa a sofrer pelo medo antes de ter viajado. E é interessante, queridos, que 70% dos assuntos, especialistas dizem que 70% dos assuntos que deixa a pessoa ansioso nunca vai acontecer. A pessoa sofre antes, meu filho, eu fico preocupado, será que meu filho vai se casar um dia? Eu fico preocupado, será que meu filho vai me dar um neto um dia? Eu fico preocupado, quem vai ser meu filho futuramente? Eu fico preocupado, muitas pessoas sofrem antecipadamente por algo que não aconteceu. Quantas noites mal dormidas, queridos, e assim, a situação não se resolve. Por quê? Você deixar não vai se resolver. Você deixar de dormir não vai acontecer. É muito fácil falar, porque não é você que está passando pelo que eu estou passando. Veja bem, é possível trabalhar no nosso cérebro. Por isso, muitas doenças desencadeadas pela ansiedade, muitas doenças
psicossomáticas, que ocorrem muitas vezes apenas no cérebro, amados, e fazem exame e não detecta, porque o mesmo campo que detecta a dor física, onde você ou machuca um braço ou alguém te belisca, a mesma dor que você sofre por uma doença que é visível, é a mesma parte que identifica do seu cérebro, é a mesma parte que identifica esta dor da alma que ninguém está vendo, essa ansiedade que ninguém enxerga, mas você sabe que você está sentindo, que você está ansioso. E quantas pessoas agem precipitadamente por conta desta ansiedade? Mas vamos ao texto sagrado, amém? Jesus nos orienta, queridos, que não precisa estar preocupado em relação a isso. Quando nós entendemos, em primeiro lugar, quando nós entendemos, amados, que temos assim um Pai celeste que conhece as nossas necessidades, nós vamos estar desarticulando a nossa ansiedade. Então, em primeiro lugar, vença a ansiedade entendendo que você tem um Pai celestial que conhece as suas necessidades. Eu já disse anteriormente que 70% dos assuntos que deixam a pessoa ansiosa nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Quantas pessoas têm medo de andar de avião, medo de andar de metrô, medo de altura, medo de sapo, medo de barata, medo de morcego, medo de muitas coisas. Veja bem, queridos, e isso deixa a pessoa, mas não é sobre ansiedade, por que você está falando de medo? Porque, queridos, é um outro fator que não vamos entrar, mas podemos falar nisso em uma próxima ministração, quem sabe, que leva a pessoa também a desencadear ansiedade. Então, entenda que você tem um Pai celestial que conhece as suas necessidades. E a fé vai desarticular esse processo de ansiedade, porque você precisa crer nesse Pai celestial. Jesus disse: olha, o Pai celestial conhece todas as necessidades, o Pai celestial. Então entendamos que o eterno, o nosso Pai celeste, ele conhece as nossas necessidades. E é interessante que Jesus ele fala a respeito das necessidades básicas, que já falamos em outras ministrações, que começa com comida, bebida e vestes. Ele vai neste ponto crucial. E por mais que está embutido no texto, amados, essa verdade também traz para nós essa questão da segurança, que também é uma necessidade básica para o ser humano. Então, quando você entende que você tem um Pai celestial que cuida das suas necessidades, você vai estar desarticulando a ansiedade. Não tem por que eu estar nesse estado, porque eu tenho um Pai celeste que vai cuidar das minhas necessidades. Não tem por que eu estar nesse estado de ansiedade, levar-se consumida por isso, porque eu tenho um Pai celeste que vai cuidar que vai cuidar das minhas necessidades. Quantas pessoas começam? Eu estou com uma dor de cabeça, eu acho que eu estou com um tumor no cérebro. Eu estou com uma dor, nasceu um carocinho aqui, eu acho que é um tumor. Então, você nem fez um diagnóstico, nem foi ao médico e já está ansioso por aquilo que você nem sabe o que é. Compreende que muitas coisas faz parte do mundo da imaginação. E quando nós falamos, não, eu tenho um Pai celeste que cuida, por mais que você se sinta abandonado
os entes queridos da terra, mas você tem um Pai celeste que cuida das suas necessidades. Entenda, acrescenta a fé na sua vida, porque ela vai desarticular esse processo de ansiedade. Vença a ansiedade, entendendo que você tem um Pai celeste. Amém? Quando o inimigo falar na sua mente isso aí, deve ser uma coisa bem mais terrível. Ou mesmo que você esteja com uma doença terrível, entregue na mão do Senhor. Amém? Queridos, em segundo lugar, nós podemos vencer a ansiedade quando nós cuidamos primeiro das coisas do reino. O 6,33 diz para nós o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Queridos, quando nós cuidamos das coisas do reino, quando nós colocamos o reino em primeiro lugar em nossas vidas, queridos, as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. O que leva muita pessoa à ansiedade? Eu estou desempregada, eu preciso arrumar, eu preciso de uma porta de trabalho, eu tenho que sustentar minha casa, minha família, eu tenho que dar conta disso, eu tenho contas, as contas estão vencendo, o que eu irei fazer? Então ele vai fazer o que? Ele vai correr atrás. É errado isso? Não é errado. Só que antes de você correr atrás, lá da porta de emprego, você deve dobrar os joelhos. Pai, saber que você tem um Pai celeste e apresentar a Ele e dizer: abra, Senhora, a porta, a que tu tens para mim. E que não me tire da tua presença, que não me impeça de te adorar, de ir no templo, de servir, de buscar. Porque que muitos amados estão e de repente fica só na busca da porta de trabalho aberta. E geralmente o que vai aparecer? Algo que vai te tirar da... Mas foi a única que abriu. Eu precisava. Mas é da tua vontade, Senhor, é do teu agrado. O Senhor está neste negócio. Quantas pessoas, antes de fechar um negócio, uma sociedade, não busca em primeiro lugar o reino, não busca a orientação da palavra de Deus, mas vai no ímpeto do seu desejo. E deixa de lado o eterno, deixa de lado e depois dá errado. Deus não está comigo. Não acredito numa coisa dessa. Como que Deus deixou isso acontecer? Foi Deus ou foi você? Ele respeita nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Ou você acha que você é uma marionete na mão de Deus e Ele faz o que quer com você? Ele respeita, meu irmão. Ele respeita a sua estrutura. Ele respeita Salmo 102. Ele respeita a sua estrutura física. Ele respeita aquilo que se você quer. Se você achou que dá conta, então vai e faça sozinho. Não é mesmo? Mas, amados, o versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de buscar o trabalho, busca o reino. Antes de buscar, amados, com quem casar, busque o reino. Antes de buscar, queridos, o que você vai direcionar, a profissão que você vai direcionar, busque o reino. Busque o reino, porque quando você tem em primeiro lugar o reino de Deus, amados, as outras coisas vão ser acrescentadas em sua vida. Não tem por que você ficar correndo de um lado para outro, porque as coisas virão, fluirão facilmente, possivelmente, porque você não está andando no ímpeto do seu próprio desejo, a sua força, mas você está buscando o reino. E quando o Senhor está vendo você buscar o reino, fazer as coisas do reino e para o reino, queridos, esse é meu filho amado,
eu vou acrescentar, eu vou fazer, eu vou realizar conforme o desejo do coração dele, porque este é meu filho amado, porque este é o que me obedece, este faz a minha vontade, esse é aquele que está lá fiel quando o outro não estava, mas ele estava, este é aquele que eu posso dizer que foi lá e atendeu. É assim, queridos. Sabe quando Ananias ouve a voz de Deus, vai à rua direita, lá está um jovem chamado Saulo, está cego, vai e você vai orar e os olhos vão se abrir, sabe? Porque ele estava conectado com o reino, ele tinha em primeiro lugar o reino. Queridos, ou Deus é primeiro em nossas vidas ou nada. Deus não ocupa segundo lugar. Não existe isso. Não, primeiro eu vou lá, depois eu vou buscar o reino. Primeiro eu vou, sabe quando tem algo muito importante e a igreja conta com você, mas aí você tem algo tão importante também. E aí você vai lá no seu que é mais importante do que o reino. Sabe, amados, o Senhor fala, eu não sou primazia. Infelizmente eu não sou o primeiro, eu estou em segundo lugar na vida dele, na vida dela. Queridos, Deus não ocupa segundo lugar. Amém? Ele deve aceitar, ele aceita o primeiro lugar em nossas vidas. Não tem como, Senhor, primeiro isso, depois o seu reino. Não, não é assim. Ele deve ser o primeiro no seu coração. Ele deve ser o primeiro na sua família. Ele deve ser o primeiro nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele deve ser o primeiro na sua vida. Porque o segundo lugar, queridos, pode ser de qualquer um, menos de Deus. Certo? Porque ele não aceita sobra. Ele não aceita sobra de tempo. Ele não aceita sobra de dinheiro. Ele não aceita sobra de nada. Porque para ele é primeiro. Ele deve ser a primazia em nossas vidas. Comece a refletir a respeito disso. Por que andais tão ansiosos? Porque muitas vezes não tem compreendido que precisa buscar em primeiro lugar o reino. Porque quando nós buscamos o reino, ele acrescenta. Amém? As demais coisas, o que diz o versículo, vos serão acrescentadas. Você precisa de quê? Ele vai acrescentar. Amém? Qual a prioridade, queridos, que ele ocupa em sua vida? Qual a prioridade que ele ocupa em seu coração? Podemos vencer em terceiro lugar, queridos, a ansiedade, quando descansamos nos cuidados diários de Deus. O melhor remédio para a ansiedade não é aquele que vende na farmácia da esquina. O melhor remédio para dormir não é aquele que vende na farmácia. Não é aquele que é fitoterápico. O melhor remédio, queridos, é você descansar nos cuidados diários de Deus. É você descansar nos cuidados do Eterno. Descanse no cuidado de Deus. Desfrute deste cuidado, porque Ele sabe qual é a sua luta. Ele sabe qual é o seu enfrentamento. É muito fácil você vir aqui e falar para mim a respeito de algo que você não conhece da minha vida. Muitos falam isso. Mas, amados, baseado na palavra de Deus, não, versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Por que você está inquieto por uma coisa que nem aconteceu? Entende? Qual o motivo da inquietação, queridos? Qual o motivo de tamanha preocupação?
Queridos, não andeis inquietos. E essas palavras não são minhas, são palavras do Mestre. E ele está dizendo, olha, descanse nos meus cuidados diários. Ele nos deu, amados, o nosso organismo, ele é totalmente organizado pelo Eterno, a sua funcionalidade, a parte fisiológica, tudo. E ele nos deu um hormônio chamado melatonina. E essa melatonina, amados, muitos pararam de produzir. E precisa agora de uma melatonina sintética para que possa dormir, para que possa o organismo relaxar. Mas o Eterno, ele quer produzir isso em nós, naturalmente. Amém? Não andeis inquietos por coisa alguma. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Basta. Amém? Oremos a Deus para que Ele nos guie, para que Ele nos ajude a vencer este mal, para que Ele nos dê possibilidades de vencer esse mal. Priorize o reino, recapitulando, vença a ansiedade, entendendo que você tem um Pai Celeste. Vença a ansiedade, cuidando primeiro das coisas do reino. Vença a ansiedade, descansando nos cuidados diários de Deus. Amém? Pai, nesta noite nós queremos orar com cada irmão, com cada irmã. Eu sei que é algo, ó Deus, que muitos enfrentam. Muitos enfrentam, ó Deus, quando estão à espera de um diagnóstico, ou estão com um diagnóstico na mão. Muitos enfrentam, ó Pai, quando está à beira de um divórcio. Muitos enfrentam esse mal quando estão, ó Pai, passando por uma dificuldade econômica, financeira, quando estão desempregados. Muitos enfrentam isto, ó Pai, quando estão para apresentar seus trabalhos de conclusão de curso na faculdade. Muitos enfrentam este mal quando estão, ó Pai, desejando algo. Muitos enfrentam isso. Mas nós pedimos a Ti, ó, que o Senhor possa ajudar cada um a vencer este mal. Em nome de Jesus, que esse irmão, essa irmã possa entender em seu coração que Tu és a única pessoa que pode ajudar a vencer este mal. Amém. Começou a cair uma chuva maravilhosa aqui, porque está fazendo um calor terrível, e glória a Deus por essa chuva. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas.